Irmãos, quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa perfeita, maravilhosa que é Jesus, esse Deus tão maravilhoso, tão incompreensivo, tão poderoso, que consegue amar a todos nós, irmãos. Nós não paramos para pensar nisso. E, por isso, muitas vezes, o nosso relacionamento com Deus não se baseia na fé. A palavra do Senhor diz: o justo viverá pela fé. E se ele recuar, não teria agrado nele. Porque hoje, irmãos, nós não vivemos pela lei, nem pelas obras. Nós vivemos pela fé em Jesus. O que nós pregamos é Jesus crucificado no Calvário. É muito poderosa essa mensagem, irmãos. A morte de Jesus na cruz do Calvário. Porque foi uma coisa terrível que aconteceu no mundo. E nós não podemos deixar isso passar, ficar no esquecimento. Que uma pessoa perfeita, justa, o próprio Deus em carne, que não fez nada de errado, nada, teve uma vida santa. A própria igreja, os anciãos, os conhecedores da palavra, contaminados por tradições, por pensamentos humanos, decidiram, entre um homicida e ladrão, matar o justo. Uma morte cruel. Cruel. Por isso que a Bíblia diz que a mensagem da cruz, que o apóstolo Paulo pregava, era loucura para o mundo. É loucura para o mundo. Para nós, não. Para nós é uma coisa espetacular, porque o nosso Deus, sabendo o que ia sofrer, sabendo a tragédia que ia ser para as pessoas que ele amava, para a mãe, para os amigos, para os discípulos, para os irmãos, que ali, naquele momento da morte na cruz, parecia que tudo tinha acabado, não parecia, irmãos? Não parecia que a cruz tinha vencido? Que o mal venceu? Mas o que aconteceu, irmãos? Jesus venceu a cruz. Jesus venceu o mal. Está vivo, ressuscitou. Passou por essa dor terrível, por esse sofrimento terrível, para demonstrar para nós o tanto que o homem é mau, o tanto que o homem é perverso, e que ele é um Deus da misericórdia, o Deus do verdadeiro amor, o Deus que perdoa, o Deus que você, não tendo nada para oferecer para Ele, nada, irmão, você não tem nada para oferecer para Ele, ainda que você ame a Deus de todo o teu coração, o teu amor é insignificante perante o amor de Deus, perante o reino de Deus, e ainda assim, você não tendo nada para oferecer a Deus, Deus ama você do jeito que você é. Como o presbítero Paulo estava falando aqui, o que adianta você ser curado de um câncer, ser curado de uma cegueira, ser curado de uma aleijão, ganhar dinheiro, Deus te prosperar, você receber dinheiro, e você perder a sua salvação? Não adianta nada, irmãos. Porque nosso tempo aqui é provisório. Isso aqui é um projeto totalmente falido. Você tem que entender que esse é um projeto sem futuro, nem para o teu corpo, nem para a pessoa que você é. Enquanto você está vivo, você tem que compreender que você é a pessoa mais importante que tem aqui na Terra, porque Deus não faz acepção de pessoas.
Deus não faz diferença entre pessoas. Irmãos, eu sou pastor há muitos anos, eu leio Bíblia há muitos anos, isso não me faz melhor do que você, isso não me coloca na sua frente. Pode ser que você entre no céu e eu não entre. Pode ser que você chegue primeiro do que eu, que você consiga ter uma conversão muito maior do que a minha, porque a nossa luta primeiro é pela fé, e nós não sabemos usar a nossa fé. Eu não vejo, por exemplo, nunca vi as pessoas indo no monte fazendo uma campanha, clamando a Deus para que ela tenha fé. Eu vejo a pessoa pedindo a Deus dom de profecia, de revelação, para se engrandecer, para... Muitas vezes até a pessoa não tem maldade, não, ela tem até o desejo normal de querer usar essas ferramentas para converter as pessoas, o intuito de conversão, não é? Mas a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Se ela é um dom de Deus, eu preciso desse dom, porque é pela fé em Jesus, é pela fé no projeto de Deus que eu vou vencer tudo, irmãos. Não é pela obra, não é pela lei, não é pelo que eu faço, porque senão eu torno vã a cruz. Eu torno vão o sacrifício de Jesus no Calvário. Eu tenho que vencer, eu tenho que acordar e pedir a Deus, Senhor, hoje eu tenho que andar com fé. Eu tenho que ter fé que o Senhor vai estar comigo. É difícil, primeiro, que todos nós, somos carentes, irmãos. Nós não acreditamos muito na gente, não. A gente acredita mais nos outros, né? Quando você conhece uma pessoa famosa, por exemplo, você já olha para ela achando que ela é a pessoa mais maravilhosa do mundo, que tudo nela é perfeito, que a vida dela até é perfeita. Aí você olha para a sua vida, você já vê um monte de defeito, de fraqueza em você. E quando, mesmo sendo cristãos, a gente chega perante a Deus, a gente chega com muita dificuldade, porque não usamos a fé. Não acreditamos que Deus nos ama, assim como Deus ama o pregador mais famoso aqui na terra, Ele ama você também. E você também é escolhido para servir a Deus. Deus não chama ninguém, irmãos, para não fazer nada. Você precisa de participar da obra de Deus. Não que a sua obra tem que ser igual à minha, você tem que estar num altar pregando, ou que seja igual de um cantor, que às vezes você não canta, igual eu não consigo cantar, entendeu? Mas no dia a dia, na lida com seu cônjuge, por exemplo, com as pessoas à sua volta, no seu trabalho, né? Porque o mundo tenta oprimir a gente. Jesus falou, no mundo tereis aflição, muitas tribulações, muitas perseguições. Então, nesses momentos, você tem que usar a fé que você tem para você olhar corretamente, principalmente olhar. Porque a partir do momento que você exerce a fé, você vai ter a mente de Cristo. Você vai pensar como Jesus pensou. Você vai lembrar da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que se o seu olhar for bom, tudo à sua volta será bom. Essa é uma dificuldade que nós temos, irmãos. Nós olhamos com olhar mau para tudo. Fora o nosso ouvido, porque todos nós falamos que somos democráticos, principalmente o povo ocidental, falamos em democracia. Mas você não aceita que ninguém fala o contrário do que você pensa. Então você não é democrata. A Bíblia diz que nós temos que aceitar o conhecimento, nós temos que buscar o conhecimento, nós temos que buscar o ensinamento. Mas se alguém vier falar alguma coisa para você, você não quer nem ouvir. Não quero ouvir. Porque você não aceita o que o outro pensa. Estamos vivendo um momento da sociedade que eu acho que é um momento mais importante da sociedade humana. Nós somos
essa geração que está viva aqui agora, somos a geração mais privilegiada que já pisou na terra. Nós temos o direito ao conhecimento, irmãos. Nós temos uma Bíblia escrita na nossa língua. Nós sabemos ler, temos luz elétrica, temos todas as condições de poder fazer a coisa certa. Nós, com um celularzinho na mão, você tem condição de ouvir as melhores pregações da terra, fazer os melhores estudos, ouvir os melhores louvores, saber diferenciar. Você veja bem, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, vão pregar em Bereia, não existia luz elétrica, não existia celular, não existia rádio, não existia televisão, não existia telefone, mal tinha Bíblia, e eles pregando, sendo que eram pessoas famosas, conhecidas, quando chegavam ali, imagina o poder de cura que eles tinham, o poder de revelação, o poder da palavra, e aquelas pessoas simples, tudo o que eles falavam, eles olhavam na Bíblia para ver se estavam falando de acordo com a palavra. E hoje nós temos a oportunidade de comparar a palavra de Deus, o projeto de Deus, o pensamento de Deus, com tudo que vem até nós. E o que nós fazemos? Rejeitamos, irmãos. Não está certo isso. Precisamos de começar a tomar atitudes. Por quê? E as atitudes são simples. Você tem que acordar, quando você abrir o seu olho, você já tem que lembrar que Deus existe. É só isso. Você já olha para Deus, antes de você fazer qualquer coisa, deitado na sua cama. Fala com Deus ali. Daí você vai começar a aprender a ter uma conversa com Deus, um diálogo com Deus. Você tem que desenvolver isso, irmãos. Você não vai acordar apaixonado por Deus, um crente doente, você não vai, só se te der uma doença muito grave, uma desgraça muito grande acontecer na sua vida, você vira o crente mais crente da terra. Você vai querer ter culto 3 horas da manhã para você ir, entendeu? Mas uma vida normal, para você se converter, você tem que tomar pequenas atitudes durante o dia, já começando quando você acorda, e no final do dia, você tem que fazer uma reflexão do que foi o seu dia. Porque o que importa é o dia de hoje, irmão. Quem falou para você que você amanhã vai estar vivo, vai poder viver, vai poder mudar alguma coisa? Você não vai poder mudar nada, você pode mudar alguma coisa agora que você está vivo, você pode mudar. Hoje mesmo aqui, por exemplo, você já pode mudar. Tomar uma decisão, a partir de hoje eu vou fazer assim. E aí você vai lutar para fazer. Porque não adianta ser igrejeiro, ser religioso. Não é? Você tem que ser uma pessoa de atitude. Deus sempre chamou pessoas de atitude. Josué, Caleb, Moisés, Gideão, Abraão. Pessoas de atitude. E não quer dizer que você tenha que ter muito conhecimento, ou muita sabedoria, ou muita força. Não, você pode ser a pessoa mais simples do mundo. Mais simples do mundo, mais fraca do mundo. É só você decidir. E é todo dia. Não é o título. Não é? Porque, por exemplo, eu tenho um título de pastor há muito tempo, e daí? O livro de Ezequiel, capítulo 3, diz que se eu tiver com 100 anos e eu pecar, pelo meu pecado eu vou pagar. Isso é uma coisa matematicamente normal, não é? Então, a minha vida é hoje. Hoje eu tenho que tomar a atitude de falar para mim mesmo, eu vou mudar. E o problema, irmãos, que mesmo eu tomando essa atitude, eu vou ter um inimigo terrível contra a minha vida, que é eu mesmo. Que eu vou até ler para vocês aqui, por exemplo, o livro de Romanos,
no capítulo 7, para você ver o que a Bíblia relata sobre a nossa fraqueza, sobre a luta que nós temos, a dificuldade que nós temos, que é contra a nossa carne, contra o nosso corpo, o nosso coração enganoso. E veja bem, irmãos, que não se esqueçam o poder que o teu corpo tem. Não se esqueça. Tem gente que começa tomando uma cervejinha, quando vê, vira alcoólatra. Pessoa que sonhou em ter uma família, sonhou em ter uma empresa, sonhou em ter filhos, conquistou tudo isso, vira alcoólatra, joga tudo isso fora, vai morar na rua e vive uma vida de dor e sofrimento, de solidão, de arrependimento. Mas quem que fez isso com ela? O corpo. O nosso corpo é animal e é terreno. E o nosso coração, que é enganoso, a Bíblia deixa claro, nosso coração é enganoso. Você vê, por exemplo, que tem gente que casa com a pessoa que ele escolheu. Quando ele está apaixonado por aquela pessoa, ele faz uma jura de amor eterno, de viver eternamente com aquela pessoa, faz um projeto eterno junto com aquela pessoa, e aí o coração engana ele, ele trai a pessoa. E colhe o problema disso daí. Então, como eu sempre digo, né, às vezes eu falo para as pessoas, elas ficam até meio assustadas comigo. Eu falo, seu casamento vai acabar. Pastor, que isso? O senhor está me amaldiçoando, está pregando contra o casamento? Pô, se o casamento de pessoas lindas, famosas, milionárias, tudo 100% correto com eles, o casamento deles acaba, o meu que não vai acabar, o seu que não vai acabar? Você não quer que acabe? Tem uma fórmula simples, traz Deus para dentro da sua casa. Traz Deus para dentro do seu pensamento. Aceita Deus na sua vida. Aceita a palavra de Deus na sua vida. Viva o projeto de Deus, viva a palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja viva em você, você lute por ela. Então você vai confrontar o quê? Você vai confrontar o seu corpo, que vai mandar você trair, que vai mandar você fazer um monte de coisa errada. Você vai confrontar o seu coração mentiroso, enganoso. Você vai confrontar os demônios. Porque você vence tudo isso com o quê? Com a fé. E a fé em quê? Na palavra de Deus. Efésios capítulo 6. Então aqui, por exemplo, no Romanos 7, diz assim, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria o desejo se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo o desejo. Porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. É claro, irmãos, se não tivesse lei nenhuma, se não fosse proibido roubar, se ela roubava, não tinha, estava tudo certo. Entendeu? É isso que a Bíblia está querendo dizer aqui. Agora, por que, irmãos, que a Bíblia até diz isso? Porque o sistema do mundo, o pensamento do homem, o pensamento do inferno, sempre quer pregar uma falsa liberdade para a gente. Entendeu? Eles acham até que, por exemplo, democracia é você poder fazer o que você quer. Liberdade é você poder fazer o que você quer, você falar o que você quer. Você chegar, não, eu tenho a minha casa aqui, eu posso botar o som na maior altura, porque é minha casa, eu sou livre. Liberdade não é você fazer o que você quer. Liberdade é você fazer o que você pode fazer. Né? Como o apóstolo Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Entendeu? Não existe nada sem lei na terra. Não existe, irmão. No caos tem lei. Tudo no universo tem lei. Então diz aqui, e eu, em algum tempo, vivia sem lei,
Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Isso acontece muito. Tem gente que vive num mundo achando que está vivo, mas está morto, porque o pecado está matando ele. Não é? Às vezes diz que ama, eu amo a minha filha, eu dou minha vida pela filha, dou minha vida pelo meu filho. Vai lá e trai o marido. Ué, que amor é esse? Você está tentando destruir a vida da sua filha, tentando tirar o pai ou a mãe da vida dela, entendeu? Isso não é amor. Então, você está sendo enganado pelo pecado. E você achava que o pecado é para a vida. Aí vem um mandamento, você fala, agora eu morri. Tem muita gente que se converte, Deus traz lá do inferno, do mundo, da lama, se converte, vem para a igreja e fala, agora minha vida piorou. Entendeu? Piorou, porque com qualquer tribulação, qualquer ventinho, a pessoa já, entendeu? Fica com raiva de Deus. Qualquer problema fica com raiva de Deus, né? Mas aqui diz que eu achei que eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. E por ele me matou. Está vendo que o pecado engana a gente, irmãos? E assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Olha aqui, irmãos, a profundidade disso daqui. Deus está falando que a lei é espiritual, certo? Você já observou essa lei? Alguém ensinou para você, quando você era criança, lá na escola, que existia essa lei? Que você é um ser humano que tem uma lei escrita dentro de você? Alguém ensinou? Não ensinou. Porque o mundo não quer que você lembre disso, que você saiba disso. O mundo quer que você viva fingindo para você mesmo. Porque, irmãos, todo ser humano na face da terra tem a lei espiritual, a lei de Deus, a lei do ser humano escrita no coração dele. Você quer ser traído? Você quer ser roubado? Você quer ser enganado? Você quer ser mal amado? Então pronto, é a lei. É a lei. Então você tem que entender que já existe a lei de Deus escrita no seu coração. Não precisaria nem de Bíblia, irmãos. Não precisaria nem de igreja. Se a gente não fosse tão rebelde. Mas aqui ele vai explicar agora, por exemplo, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Isso acontece com todos nós, irmãos. Isso não acontece com você? Não é? Muitas vezes até sem a gente perceber. A nossa vida poderia ser muito melhor se nós acordássemos e pensássemos assim, e falasse para nós mesmos, hoje eu quero ser espiritual. Eu quero andar com Deus, com o Espírito de Deus. E daí você vai começar a ser confrontado pelo mundo carnal. Mas se você persistir em ser espiritual, você vai vencendo o mundo carnal. E tudo vai ficando lindo, porque aonde o Senhor está, aonde o Espírito de Jesus está, a paz, a alegria, a abundância, a luz, a presença do Senhor é luz, irmãos. E diz aqui, olha, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Você já aceitou isso na sua vida, que o pecado habita em você? Você já parou para analisar? Porque, não, a gente não faz isso, irmãos. Quando o nosso cônjuge chama a nossa atenção, aí o que você faz? Você vai lá para o quarto e fala, Senhor, o pecado que está em mim está querendo
prejudicar meu relacionamento com a pessoa que eu amo. Eu quero que o Senhor me ajude, eu não quero ser assim. Não, sabe o que você faz? Você bota a culpa na pessoa. Você se ofende com a pessoa. Você se ofende. Você se aborrece. Porque você não pode ser chamado a atenção. Imagina dizer para você que tem pecado em você, pelo amor de Deus, o que é isso? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Você quer realizar o bem, mas você é sugado, você é puxado para o mal, para o engano, para a carne, arrastado. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Imagina nós que somos cristãos, irmãos, nós temos prazer na lei de Deus. Nós amamos a Deus. Nós amamos louvor, nós amamos a palavra de Deus, mas não conseguimos andar conforme a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que trabalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí o apóstolo Paulo agora fala uma coisa que, imagina se a gente falar, todo mundo vai falar, não, Súrio, pelo amor de Deus, você não pode pensar, você tem que ser positivo. Você não pode, isso é negatividade, você falar que você é um miserável. Imagina, né? Você é melhor do que o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo diz assim, ó, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então veja bem, que ele admite a sua fraqueza, reconhece que há uma lei espiritual, que ele tem que servir a lei de Deus, você tem que usar o entendimento dele. Não é por isso que Deus, no meio desses bilhões e bilhões de seres que tem na Terra, o único ser que tem entendimento somos nós, que Deus nos deu a lógica, a matemática, a razão, para que nós pudéssemos usar para podermos evoluir, para podermos sermos dignos de um dia morar em um lugar perfeito, maravilhoso, que é a promessa de Deus, a promessa que não tem dinheiro que compra. Nós muitas vezes ficamos admirando a pessoa que tem uma casa linda, que tem uma mansão, tem gente que tem a mansão que quer ter um palácio, tem gente que tem um palácio que quer ter um palácio maior ainda, mas cadê o palácio de Nabucodonosor? Cadê o templo de Salomão, irmãos, que foi feito com ouro, prata, diamante, pedras preciosas? Onde está? É tudo provisório, irmãos. Deus está te convidando para você investir no reino de Deus, no mundo espiritual, e para você assumir o seu relacionamento com Deus, que é individual. E não é para você andar nem atrás de Paulo, nem de Pedro, nem de João. É para você andar atrás de Jesus Cristo e você firmar o seu relacionamento com Deus e assumir esse relacionamento, reconhecer as suas fraquezas e dificuldades, mas saber que você faz parte do corpo de Cristo.
corpo de Cristo, que a Bíblia explica claramente, que não vai dar para me explicar aqui, porque é muito longo, mas a Bíblia explica. Se você faz parte de um corpo, olha aqui, esse aqui faz parte do meu corpo. O meu coração também faz parte do meu corpo. O meu coração é mais importante que a minha mão? Não é, irmão. Faz parte do meu corpo. Se eu perder a minha mão, vai me fazer falta. Todas as partes do corpo de Cristo são importantes. Você é importante para Deus. Assuma isso. Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus maravilhoso.